Primeiras histórias de Guimarães Rosa, 3 contos. Às margens da alegria. Esta é a história. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em caso de sonho. Saía ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Sorria-se e saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia especial de 4 lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acursow, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária, mesmo afivelar-lhe o cinto de segurança, virara forte afago de proteção e logo novo senso de esperança. Ao não sabido, ao mais, assim um crescer e desconter-se, certo como o ato de respirar ou de fugir para o espaço em branco. O menino. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes, as satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe balas, chicles à escolha, solícito de bem-humorado, o tio ensinava-lhe como era reclinável o assento, bastando a gente premer manivela. Seu lugar era o da janelinha, para o móvel mudo. Entregavam-lhe revistas de folhear, quantas quisesse, até um mapa. Nele mostravam os pontos em que hora e hora se estava por cima de onde. O menino deixava-as fartamente sob os joelhos e espiava as nuvens de amontoada amabilidade, o azul de soar, aquela claridade alarga, o chão plano em visão cartográfica, repartido de roças e campos. O verde que se ia a amarelos e vermelhos, e a pardo e a verde, e além, baixa, a montanha. Se homens, meninos, cavalos e bois, assim insetos, voavam supremamente. O menino agora vivia, sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se inteiro dentro do macio rumor do avião, o bom brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que, de fato, teria vontade de comer quando a tia já lhe oferecia sanduíches e prometia-lhe o tio as muitas coisas que ia brincar e ver e fazer e passear, tanto que chegassem. O menino tinha tudo de uma vez e nada ante a mente. A luz e a longa nuvem chegavam. Enquanto mal vacilava a manhã, a grande cidade apenas começava a fazer-se, no semi-ermo, no chapadão, a mágica monotonia, os diluídos ares. O campo de pouso ficava a curta distância da casa, de madeira,
sob estações, quase penetrando na mata. O menino via, vislumbrava, respirava muito. Ele queria poder ver ainda mais vívido as novas tantas coisas, o que para os seus olhos se pronunciava. A morada era pequena, passava-se logo a cozinha, e ao que não era bem quintal, antes breve clareiro, das árvores que não podem entrar dentro de casa. Altas cipós e orquideiazinhas amarelas, delas se suspendiam. Dali podiam sair índios, a onça, leão, lobos, caçadores, só sons. E outros pássaros, com cantos compridos. Isso foi o que abriu seu coração. Aqueles passarinhos bebiam cachaça. Senhor! Quando avistou o peru no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da mata, o peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. Estalar a cauda e se entufou, fazendo roda. O rapaz das asas no chão brusco rijo se proclamara, grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras, e a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, de céu e sanhaços, e ele, completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos com reflexos de verdes metais em azul e preto. O peru para sempre, belo, belo. Tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um transbordamento, sua ríspida grandeza tonitruante, sua colorida empáfia satisfazia os olhos, era de se tanger trombeta. Colérico encaixeado, andando, gruziou outro glu-glu. O menino riu com todo o coração, mas só Bis viu, já o chamavam para passeio. Iam de jipe, iam aonde ia ser um sítio do Ipê. O menino repetia-se em íntimo o nome de cada coisa: a poeira, a alviçareira, a malva do campo, os lentiscos, o velame branco de pelúcia, a cobra verde atravessando a estrada, a arnica, em candelabros pálidos, a aparição angélica dos papagaios, as pitangas e seu pingar, o veado campeiro, o rabo branco, as flores em pompa arroxeadas da canela de ema, o que o tio falava que ali havia imundície de perdizes, a tropa de seriemas, além fugindo em fila, índio a índio, o par de garças, essa paisagem de muita largura que o grande sol alagava, o buriti à beira do corguinho onde por um momento atolaram todas as coisas surgidas do opaco. Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécies sonhosas, bebida em novos aumentos de amor, e em sua memória ficavam, no perfeito puro, castelos já armados. Tudo, para seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estranho e desconhecido. Ele estava nos ares, pensava no Peru quando voltavam. Só um pouco, para não gastar fora de hora o quente daquela lembrança, do mais importante que estava guardado para ele, no terreirinho das árvores bravas. Só pudera tê-lo um instante, ligeiro, grande, demoroso. Haveria um, assim, em cada casa e de pessoa? Tinham fome. Servido o almoço, tomava-se cerveja. O tio a tio os engenheiros. Da sala não se escutava o galhardo ralhar dele, seu grugulejo. Esta grande cidade ia ser a mais levantada no mundo. Ele abria leve, em pânico, e explodido se enfunava. Mal comeu dos doces, a marmelada da terra, que se cortava bonito, o perfume em açúcar e carne de flor. Saiu, sôfrego, deu revejo. Não viu imediatamente a mata que era tão feia de altura. E onde? Só umas penas, restos no chão. Ué, se matou? Amanhã não é o dia de anos do doutor? Tudo perdia a eternidade e a certeza. No lucro, no átimo da gente, as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente?
soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru, o peru, seu desaparecer no espaço. Só no grão nulo de 1 minuto o menino recebia em si 1 miligrama de morte. Já o buscavam. Vamos aonde a grande cidade vai ser. O lago cerrava-se grave, num cansaço e numa renúncia à curiosidade, para não passear com o pensamento. Teria vergonha de falar do peru. Talvez não devesse, não fosse direito ter por causa dele aquele doer que põe e punge de dó, desgosto e desengano. Mas matarem-no também parecia-lhe obscuramente algum erro. Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam, na circuntristeza ou um horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame do campo, apenas uma planta desbotada, um encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de poeira. Sua fadiga, de impedida emoção, formava um medo secreto. Descobriu o possível de outras adversidades no mundo maquinal, no hostil espaço, e que entre o contentamento e a desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha. Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto. Transitavam no extenso as compressoras, caçamba, cilindro, o carneiro socando com seus dentes de pilões, as betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? A tia perguntou. Mostraram-lhe a derrubadora, que havia também, com à frente uma lâmina espessa, feito limpa-trilhos à espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore, simples, sem nem notável aspecto à orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na boca. A coisa pôs-se em movimento, reta até que devagar. A árvore de poucos galhos no alto fresco, de casca clara, e foi só o show. Sobre um instante, ela para lá se caiu, toda, trapeara tão bela, sem nem se poder apanhar com os olhos o acertamento, o inaudito choque, o pulso da pancada. O menino fez ascas, olhou o céu, atônito de azul. Ele tremia. A árvore que morrera tanto, a limpa esguiez do tronco e o marulho imediato e final de seus ramos. Da parte de nada, guardou dentro da pedra. De volta, não queria sair mais ao terreirinho. Lá era uma saudade abandonada, um incerto remorso. Nem ele sabia bem. Seu pensamentozinho estava ainda na fase hieroglífica. Mas foi depois do jantar. E a nem espetaculosa surpresa, viu suave e inesperado, o peru ali estava. Oh não, não era o mesmo, menor, menos muito. Tinha o coral a recalda, a escova, o grugulhar grufo, mas faltava em sua penosa elegância o recacho, o englobo, a beleza esticada do primeiro. Sua chegada e presença, em todo caso, um pouco consolavam. Tudo se amaciava na tristeza, até o dia, isto era já o vir da noite. Porém o subir da noitinha é sempre sofrido assim, em toda parte. O silêncio saía de seus guardados. O menino timorata quietava-se com o próprio quebranto. Alguma força nele trabalhava por arraigar raízes, aumentar-lhe a alma. Mas o peru se adiantava até a beira da mata. Ali adivinhara o quê? Mal dava para se ver no escurecendo, e era a cabeça degolada do outro, atirada ao monturo. O menino se doía e se entusiasmava. Mas não por simpatia companheira e sentida, o peru até ali viera, certo a atrair, movia um ódio. Pegava de bicar feroz aquela outra cabeça. O menino não entendia. A mata, as mais negras árvores, era um montão demais. O mundo.
Trevava, voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo, tão pequenino no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era outra vez em quando a alegria. Famigerado, foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rende frente à minha porta equiparado. Exato. E embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance solitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse, ó homem, ó, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Sair e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arreado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Nenhum se apeava. Os outros 3 mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos, coagidos sim. Isso por isso que o cavaleiro solerte tinha o ar de regê-los, a meio gesto, desprezível, intimar-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam, dado que a frente da minha casa reentrava a metros da linha da rua, e dos 2 lados avançava a cerca. Formava-se ali um encantoado espécie de resguardo, valendo-se do que o homem obrigara os outros ao ponto de onde seriam menos vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga, sem contar que, unidos assim os cavalos se apertando, não dispunham de rápida mobilidade. Tudo enxergara, tomando ganho da topografia. Os 3 seriam seus prisioneiros, não seus sequazes. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço, até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara ameno, mostras de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse também não adiantava. Com um pingo no i ele me dissolvia. O medo é extrema ignorância, em momento muito agudo. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. Disse de não, com quantos costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a descansar na cela. De certo, relaxava o corpo para dar-se mais à ingente tarefa de pensar. Perguntei. Respondeu-me que não estava doente, nem vindo à receita ou consulta. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais longe, talvez São Franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia sem farroma, mas avessado, estranhão, perverso, brusco, podendo desfechar com algo, de repente, por um és, não és. Muito de macio mentalmente comecei a me organizar. Ele falou. Eu vim perguntar a vosmeceu uma opinião sua e explicado. Carregar a celha. Causava outra inquietude sua farrúcia, a catadura de canibal. Desfranziu-se, porém, quase que sorriu. Daí desceu do cavalo. Maneiro, imprevisto. Se por se cumprir o maior valor de melhores modos, por esperteza, reteve-me o pulso a ponta do cabelo. O alazão era para a paz, o chapéu sempre na cabeça, um alarve, mais os ímpios olhos, e ele era para muito. Seria de ver-se, estava em armas, e de armas alimpadas, dava para se sentir o peso da de fogo no cinturão, que usado baixo para ela estar-se já ao nível justo à demão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto, meneável, sendo a cela de notar-se uma jereba papuda urucuiana, pouco de se achar na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava. Aquele propunha sangue em suas tensões,
pequeno mais duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento. Tivesse aceitado de entrar em um café, calmava-me. Assim, porém, banda de fora sem a graça de hóspede, nem surdez de parede, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Vós Messé que não me conhece, Damásio do Siqueiras, estou vindo da serra. Sobressalto. Damásio, quem dele não ouvira, o feroz de histórias de léguas com dezenas de carregadas mortes? Homem perigosíssimo, constando também ser verdade, que de para uns anos ele se serenar, evitava de evitar. Fiz-se, porém, quem, em tais tréguas de pantera, ali antenasal de minha palma, continuava. Saiba, vós Messé, que na serra, por ultimamente se compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso. Saiba que estou com ele à revelia. Cá, eu não quero questão com o governo, não estou em saúde nem idade. O rapaz, muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado. Com arranco calou-se, como arrependido de ter começado assim de evidente. Contra que aí estava com o fígado em mais margens. Pensava, cabis meditado, do que se resolveu. Levantou as feições. Se é que se riu, aquela crueldade de dentro. Encarar não me encarava, só se fita a meio esguelho. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar, o que frouxo falava, de outras diversas pessoas e coisas da serra, do São João, travados assuntos, insequentes como dificultação. A conversa era para ter de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncio. Assim, no fechar-se com o jogo sonso, no me iludir, ele enigmava e pá, vós Messé agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Faz-me gerado, faz-me gerado, fal-me geraldo, família gerado. Disse de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco, mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva de sua presença dilatada. Detinha minha resposta. Não queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito, pois que aqui ele se famanaz, vindo para exigir-me rosto a rosto o fatal, a vexatória satisfação. Saiba, vós Messé, que saí ainda hoje da serra, que vim sem parar, essas 6 léguas, expresso direto para a moda e lhe perguntar a pergunta pelo claro. Se sério se era, transiu-se-me. Lá e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem tem o legítimo, o livro que aprende as palavras. É gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorante. Só se o padre no São João capaz, mas compadre não me dou. Eles logo engambelam. Ah, bem, agora se me faz Messé, vós Messé me fale no pau da peroba, no aperfeiçoado, o que é o que já lhe perguntei. Se simples, cedi, transfoi-se-me. Esses 13. Famigerado? Sim, senhor. E alto repetiu vezes o termo, enfim, nos vermelhões da raiva, sua voz fora de forma. E já me olhava interpelador, intimativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro ínter e indúcias, como por socorro espiei os 3 outros em seus cavalos, entugidos até então, mumumudos. Mas, Damásio, vós Messé declare, esses aí são de nada não, são da serra, só vieram comigo para testemunho, só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço, verivérbio, famigerada inóxio, é célebre, notório, notável. Vós Messé mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de a renegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto.
são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre linguagem em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vós, Messê, a garante, para a paz das mães, mão na escritura? Se certo, era para se empenhar a barba, do que o diabo então eu sincero diz, olhe, eu como o senhor me vê, com vantagens, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. Ah, bem, soltou exultante. Saltando na cela, ele se levantou de mola, subiu em si, desagravava-se num desafogaréu. Sorriu-se, outro, satisfez aqueles três. Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição. E eles prestes se partiram. Só aí se chegou, beirando minha janela. Aceitava um copo d'água. Disse, não há como que as grandezas machas de uma pessoa instruída. Seja que de novo por um mero se torvava. Disse, sei lá, às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora. Sei não, mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação. Disse, a gente tem cada cisma de dúvida boba dessa desconfiança, só para azedar a mandioca. Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Oh, pois, explorou, foi-se o alazão. Não pensava no que eu trouxera, tese para alto rir, e mais o famoso assunto. Soroco, sua mãe, sua filha. Aquele carro parara na linha de resguardo, desde a véspera. Tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente reparando notava as diferenças. Assim repartido em dois, no dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. A gente sabia que com pouco ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento, em beira do carro, para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo, conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo, o movimento, aquilo quase no fim da esplanada do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Soroco ia trazer as duas, conforme. A mãe de Soroco era de idade, com para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele ou parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava, nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento, de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. Para onde iam levar as mulheres era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com o livro de capa preta e as bandeirinhas de verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro. Ele mandou. Depois, o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm. Apontavam da rua debaixo onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhudo, de couro, com a cara grande, uma barba fiosa encardida em amarelo
e os pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com trazer de comitê. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços. A cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, ou nenhum. A moça punha os olhos no alto que nem os santos e os espantados, vinha enfeitada de disparates, no aspecto de admiração, assim com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas, dependuradas, virundangas, matéria de maluco. A velha só estava de preto, com o ficho preto. Ela batia com a cabeça nos 12 sementes, sem tanto que diferentes elas se assemelhavam. Soroka estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente, não querendo afirmar as vistas por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer riso, e por conta de Soroka, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos, e estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos, de dó. Ele respondia: Deus vos pague essa despesa. O que os outros se diziam, que Soroka tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Isso não tinha cura. Elas não iam voltar, nunca mais. De antes, Soroka aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta, teve de chamar ajuda, que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro, por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas em hospícios, ou se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroka, foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroka estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo. Uauá! A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outrora as grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso, e principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando exemplo a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos apressos, fazer as duas entrar para o carro de janela enxequetadas de grades. Assim, num consumiço sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender, nessa diligência, os que iam com elas por bem fazer, na viagem comprida. Era o Nenego, despachado e animoso, e o José abençoado, pessoa de muita cautela. Estes serviam para ter mãos nelas em toda a juntura, e subiam também no carro os chapazinhos, carregando as trouxas e malas e as coisas de comer, muitas que não iam fazer mingo os embrudes de pão. Por derradeiro, Nenego ainda se apareceu na plataforma, para o gesto de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora mesmo a gente só escutava era o acorçou do canto das duas, aquela xirimia que evocava, que era um costado de enorme diversidade desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Soroka, tomara aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro.
O trem apitou e passou. Se foi o de Sam. Soroco não esperou tudo se sumir, nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem lá decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele no oco sem beira, debaixo do peso, sem queixa exemploso. E lhe falaram, o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou. Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, no excesso de espírito fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? No rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou. Um instantâneo, a gente. E foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando atrás dele. Os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele de verdade. A gente com ele. E até aonde que ia aquela cantiga.